Semestre 2021/2, SIC 0231, Laboratório de Circuitos Lógicos, Universidade de Brasília, Grupo 44, componentes do Grupo São Gabriel de Conceição Miranda e Rafael Alves Pereira. Esse é o vídeo correspondente ao exercício número 7 do projeto final, que pede para a gente estabelecer um programa que calcule o máximo divisor comum entre R2 e R3. Por definição, o máximo divisor comum, por definição, é zero. Divisores de zero são todos os números inteiros, no caso aqui trabalhando com inteiros positivos, então seriam todos os números inteiros positivos, seriam divisores de zero, exceto porque zero não é um inteiro positivo, né? Então, sempre o máximo divisor comum entre zero e um número x maior que zero, por exemplo, seria o próprio x. Agora, se R2 e R3 fossem zero, a gente teria um problema, porque, como eu disse, todos os números inteiros positivos são divisores de zero. Então, logicamente, não haveria um limite para um máximo, porque poderia ir até o infinito. No caso aqui, para o nosso programa, eu usei o máximo de representação possível, ou seja, o próprio 65.535, FFFF. Então, a gente usou o algoritmo de Euclides, se eu não me engano, só que existem várias versões de como implementar, certo? A nossa versão foi a seguinte: para os primeiros aqui, cinco primeiras linhas de código são as linhas padrões. Aqui a gente faz uma verificação, porque justamente aquela questão dos zeros, né, que eu disse. No caso de ambos serem zero, x e y serem zero, aí a gente atribui a R1 o valor máximo possível de se representar, que é FFFF. Se somente x for zero, então, por definição, o máximo divisor vai ser o próprio y, sendo y maior que zero, né? Se somente y for zero, por definição, o resultado vai ser o próprio x. Agora, se os dois forem diferentes de zero, a gente primeiro verifica se eles forem iguais. Que é essa linha azul, né? A primeira verificação se eles são iguais. Se eles forem iguais, todo número é divisor de si mesmo, ou seja, se eles forem iguais, então o máximo divisor comum entre eles vai ser o máximo divisor possível deles, que no caso seria eles, o próprio eles, no caso seria x e y. É isso que essa linha em verde faz, ela determina que se eles forem iguais, esse valor de x e de y vai estar em R1 e ele vai para o fim. Caso não, então quer dizer que a gente tem um valor, ambos positivos, maiores que zeros, e um maior que o outro. Por definição, na verdade, existe como provar e tal, que o máximo divisor comum entre R1 e R2 também é o máximo divisor comum entre o maior, entre o menor, entre R1 e R2, e a subtração do maior pelo menor. Subtração do menor no maior de R1 e R2, ou seja, por exemplo, se A e B possuem um MDC D, por exemplo, esse mesmo MDC vai ser o MDC de A e A menos B se A for maior do que B, ou de B e B menos A se B for maior do que A. É justamente isso que a gente faz. A gente aplica essa propriedade e a gente transforma o maior entre R1 e R2, a gente subtrai do maior o R3. E aí a gente tem dois números que inicialmente são menores, não necessariamente os dois, né? A gente tem... o nosso maior número vai diminuir, no caso. O nosso maior número vai diminuir. E aí a gente volta a fazer essa comparação. Vai chegar um momento que devido a essas subtrações, ou os dois vão chegar em um mesmo valor, e aí no caso esse vai ser o MDC, porque o MDC de R1 e R2 iniciais é igual ao MDC do R1 e R2 variados por essas subtrações, então ele vai se propagando. O MDC do estado inicial é igual ao MDC do primeiro ciclo de loop, que é igual ao MDC do último ciclo de loop, e aí a gente descobrindo um MDC, ou seja, se em algum momento for igual, e vai chegar a ser, porque o máximo que pode acontecer é chegar em 1. E chegando em 1, R1, R2 chegando em 1,
ele vai subtraindo de um em um do outro até o outro chegar em 1 também. Então, ao menos no 1 eles vão se equiparar. E quando eles se equipararem, a gente sabe por definição que o MDC entre dois valores iguais é o próprio valor. Então, aí a gente terminaria o loop e voltaria para mostrar R1. É basicamente esse o algoritmo do programa. Agora eu vou testar aqui, né? Eu já passei o programa. A gente tem 6 e 12. Então é de se esperar que o máximo de divisor comum seja 6. Vou dar um play. Vou ativar o clock automático, né? Então, vou dar um reset e pronto. Assim tem o resultado como 6. Tá. Vou, por exemplo, mostrar aqui. Se aqui fosse 0, o resultado vai dar C. Justamente porque entre 0 e um número qualquer, o MDC é um número qualquer. Vou dar um play. Ativar o clock automático. Dar um reset. C, por exemplo. E para não ficar só nesses exemplos pequenos, a gente vai testar o limite, né? Que seria o limite, o maior número possível de se representar é 65.000, no caso FFFF, 65.535 FFF. E eu pensei em um número grande também, aleatórios, tipo 7 FF3, por exemplo. Aí, calculando aqui, esse número 7FF3 corresponde a 32.755. Eu fiz aqui no Python, o MDC é 5, o MDC entre esses dois números. Então, eu simplesmente vou salvar aqui e vou dar um play. Vou ativar o enable, ativar o automático. E aí demorou um pouco, mas chegou no final, que o final é 5. Até tomei um susto, achei que não fosse funcionar, mas chegou assim. Está estático no 4, o clock está rodando a 1000 Hz, e aí parou, o resultado é 5 como previsto.